Olá, estamos aqui em mais um Minuto de Saúde Mental e vamos falar sobre assuntos que ainda estão aí pairando no ar. Por exemplo, a depressão. A depressão ela pode se manifestar na gente de várias maneiras, desde uma depressão leve, moderada a grave. Normalmente, quando a gente se refere à depressão, as pessoas estão falando da depressão grave, né, onde está muito claro, muito patente que a pessoa está com uma dificuldade muito grande. Não sai da cama, não se alimenta, né, não tem nenhum plano, um desânimo muito intenso. Muitas vezes começa a vir até ideias de autoeliminação, né, ideia de suicídio. Quando isso acontece, fica muito claro que a pessoa tem uma depressão e precisa assim, de um tratamento para poder não evoluir mal, né? Porque as pessoas com depressão elas podem não morrer de suicídio, mas elas podem morrer de não se alimentar, de desnutrição, de desidratação e até mesmo de alguns acidentes. Uma coisa que nos preocupa é como identificar a depressão antes que ela chegue nesse estágio. A depressão leve muitas vezes pode ser confundida tão e apenas somente com tristeza. Então muitas vezes a pessoa, após a morte de um ente querido, a perda de um emprego, a término de um relacionamento, vai ter tristeza como todo mundo tem, mas essa tristeza pode se arrastar por mais tempo, que é o que a gente chama da elaboração do luto. E aí então ele começa a desconfiar que pode ser que aquele evento traumático foi o gatilho da primeira crise depressiva de uma pessoa. Porque uma coisa é você, por exemplo, ter uma estrutura que ela é mal feita ou ela é herdada geneticamente de maneira ruim ou de uma certa maneira frágil, e aí o primeiro tranco trinca, é como a gente fala, né, brincando, o primeiro tranco trinca, depois não volta mais a ser o que era antes. É mais ou menos como a gente coloca um carro, vamos dizer assim, que sabidamente tem problemas de suspensão, pegou um buraco, ele quebra. Se não pegar um buraco, não quebra. Então a gente também é assim, nós herdamos geneticamente ou sofremos lesões cerebrais que nos deixam fragilizados. E quando tem o primeiro tranco, trinca. E aí então começa aquele luto que nunca acaba, né? Uma depressão leve e arrastada. E a mais dificuldade mesmo é quando a depressão é moderada, né? Onde a pessoa tem já algum comportamento na sua capacidade de gerenciar a vida, mas ela se esforça, ela se domina, ela se impõe regimes onde quem olha fala, não, essa pessoa não é deprimida, olha só como ela é esforçada, sim, mas se você for ver, o esforço dela é descomunal para manter um mínimo de atividade física e mental naturalmente. Um desgaste é muito maior. É como se de repente eu tivesse um motor que 3 cilindros dele começam a não funcionar. Um cilindro só faz o carro andar, mas num esforço muito grande e com uma dificuldade muito grande, barulho muito grande, uma série de coisas que normalmente eu enfrentaria tranquilamente, aquilo é um peso muito grande. Por isso que é importante a gente estar sempre podendo, ao menor sinal e sintoma de uma tristeza que se arrasta e que não melhora, um luto que nunca passa, né? Ou um acidente de percurso na vida da gente que trinca, né? E a gente não consegue mais voltar ao que é o normal, peça ajuda, passa por uma consulta, faça uma avaliação. Pode ser inicialmente com um psicólogo, não necessariamente um psiquiatra, porque psicólogos que são treinados na parte clínica sabem muito bem identificar quando aquela tristeza não é mais tristeza, quando aquela depressão reativa a uma situação não é mais uma coisa simples e comum e precisa sim de uma abordagem médica. Puxa, mas então assim, todo mundo que tem depressão leve, moderada e grave vai precisar de remédio? Provavelmente. O caso das depressões graves, muitas vezes, é uma herança genética, uma falha cerebral, que é herdada geneticamente ou adquirida após alguma doença cerebral, na qual o remédio não só vai melhorar a vida da pessoa, e talvez possa até se tornar uma prótese cerebral, assim como as pessoas usam óculos ou aparelho de ouvido ou um pino no dente, vamos dizer assim. São próteses. Mas na depressão leve e moderada, muitas vezes o remédio é um apoio, tal como um gesso, aonde eu me apoio, e aí com isso eu consigo fazer a fisioterapia da vida, que é a psicoterapia,
rever hábitos, rever valores, rever ideias, rever pensamentos, sentimentos. E aí, conforme eu vou fazendo isso, eu vou melhorando, não vai precisando mais do remédio. Então, a depressão leve, moderada, muitas vezes o remédio vem como 20, 30% do tratamento, onde a terapia é muito mais importante para a pessoa poder aprender a viver no seu real tamanho. E quando a depressão é grave, profunda, arrastada, que é de causa orgânica, o remédio passa a ter um pouco mais de importância, mas a psicoterapia também é mais importante que o próprio remédio, no sentido de dar apoio a essa pessoa que tem, vamos dizer assim, uma doença que aleija a sua mente e ela precisa tomar um remédio que é a sua prótese e aí aprender a viver nesse seu real tamanho. Portanto, preste atenção naquilo que você sente, pensa e tem feito, e identificar cedo os seus estados de humor e buscar logo uma ajuda.